quem nesse mundo me ensinou a viver e crescer e vencer. Oh, meu Pai, amo você, meu Pai. Uma homenagem especial aos papais de boa vontade. Isso mesmo, para você de São José dos Campos e região, neste sábado, dia 12 de agosto, acontece aqui neste espaço sagrado a cruzada do novo mandamento de Jesus em homenagem aos pais da terra e do céu da terra. Venha, participe em São José dos Campos, Avenida Rui Barbosa, 338, Jardim Bela Vista. Amigos e irmãos, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Com a nossa saudação de paz e de boa vontade, vamos retornar aqui, e retomar os estudos da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui ao vivo neste momento, participando dessa live. Você, meu amigo, minha amiga que estará assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado. E como sempre fazemos aqui na Religião Divina, antes de cada atividade, nós oramos, para fortalecer os nossos corações, abrir a nossa mente, os nossos pensamentos, para que essas informações que vamos ler hoje aqui no livro do irmão Paiva Neto, livro esse que estamos estudando, toda sexta-feira, as profecias sem mistério, que essas informações se transformem em conhecimento espiritual para todos nós. Então, nós vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração, e logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o
Muito bem. Fortalecidos por esta linda oração, podemos então iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Deixa eu cumprimentar aqui, tem quem está ao vivo aqui com a gente, a irmã Rosana Abade, diretamente de Lorena. Tudo bem, irmã Rosana? Seja bem-vinda, Deus está presente. Como vai? Tudo bom? O microfone da senhora está fechado, irmã. Abriu e fechou, irmã Rosana. Tem que tocar nele de novo. Boa noite. Viva Jesus. Boa noite. Faz tempo que eu não participo, né? Porque eu estava com É visita. verdade. Aconteceu muita coisa, eu estava com visita aqui, o Fabrício estava aqui, as crianças correm para lá, correm para cá. A gente não consegue se concentrar, né? E aí eu não consegui, eu falei, ai, não vou conseguir não, nossa. Aí eu falei, depois eu explico para o Rafael. Por isso que eu afastei. Não, mas deu certo, né? E receber a família, né, irmã Rosana? Também faz parte da nossa missão, né? Então, tá tudo certo. Muito bem, gente. Então, agradecer aqui a presença da irmã Rosana, né, que está aqui ao vivo com a gente nesse momento. Agradecer já a você que vai estar assistindo essa gravação depois. Alguém pode perguntar assim, nossa, mas onde que o irmão Rafael está? Estou aqui na Igreja Ecumênica, aqui em São José dos Campos, né? A gente está nos preparativos aí, porque amanhã, gente, amanhã teremos uma reunião muito especial em homenagem aos pais de boa vontade, tá bom? Então, já fica aqui, se você pegou aqui, né, a reunião desde o comecinho, né, ou se você que está assistindo essa gravação ainda na sexta-feira ou no sábado de manhã, né, sábado do dia 12 de agosto, ainda dá tempo de você participar dessa reunião, que vai ser muito emocionante, em homenagem aos papais de boa vontade, tá bom? Depois, lá no finalzinho, a gente comenta mais um pouco, mas é que a gente já está aqui, né, nesses preparativos aqui, todo especiais, né? Então, sem mais delongas, a gente vai continuar aqui, né? Vamos dar continuidade ao estudo da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, que é uma série de livros do irmão Paiva Neto, onde ele vai trazendo ainda mais conhecimento sobre o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. E o livro que estamos estudando, né, que iniciamos aqui esse estudo, é esse aqui, ó. As Profecias Sem Mistério, tá bom? No último livro da Bíblia Sagrada, Equilíbrio e Sabedoria Espiritual. A minha edição, que é de número 53, a gente está na página 166, dentro do capítulo Os Mistérios do Apocalipse, terceira parte, tá bom? E vamos entrar no subtítulo O Tempo Está Próximo, mais que isso está passando. Então, livro As Profecias Sem Mistério, do irmão Paiva, página 166, o tempo está próximo, mais que isso está passando. Vamos lá. Quanto ao fato de essa promessa de Jesus já ter 2 milênios e não haver pelo menos visivelmente ocorrido ainda, temos de levar em consideração que o tempo de Deus não é o mesmo do homem. Um dia, o tempo do homem será como o tempo de Deus. E o que diz a respeito o profeta Pedro? Porque Pedro também era profeta, é claro. Vamos então recordar. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia que passou. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos
cheguem ao arrependimento. E continua o irmão Paiva. Quanto ao fato de o tempo estar próximo, vamos a uma questão de matemática, astronomia. O planeta Terra foi criado há cerca de 5 bilhões de anos. Ora, comparemos esses 5 bilhões com o tempo que Jesus pediu para voltar. Meu Deus! É próximo ou não é próximo? O que é menor? 2, 3 mil anos ou 5 bilhões? Então, Jesus, quando disse no Evangelho, no Apocalipse, que o seu retorno está próximo, quando os apóstolos profetas Pedro e Tiago asseguram que a volta do Senhor está para breve, referem-se à cronologia divina, segundo a grandeza da eternidade, não do calendário humano, que a gente nunca sabe se está certo. Ao compararmos a criação da Terra há 5 bilhões de anos com o tempo que estamos aguardando Jesus, veremos que é para breve, e muito breve mesmo, a época da segunda vinda do Senhor, mestre de nossas vidas. Quanto àqueles que viveram há 2 milênios e nos demais séculos, e igualmente não viram um fato biblicamente anunciado ocorrer, estão sempre de volta, porque a reencarnação não depende da minha crença nem da descrença a respeito dela. É uma lei divina que todos um dia proclamarão. Só a verdade ficará de pé. E quem está com a verdade, nada pode temer, ensina a LBV. O tempo está próximo, mais que isso, ele já está aí. Mais que isso ainda, está transcorrendo na mesma ocasião em que cresce em intensidade. Mas quando ele voltará, ele aqui no caso, Jesus, né? Meu pai está se referenciando a Jesus, porque até que na grafia ele coloca a palavra ele com letra maiúscula, né, para homenagear e referenciar a Jesus. Mas quando ele voltará, sua resposta no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 36, é essa. Só Deus o sabe. E aí aqui no finalzinho, né, no olho da página, o irmão Paiva sempre no final de cada capítulo, você já deve estar acostumado com isso, ele traz um resumo, né, ou uma parte do próprio capítulo para resumir o capítulo que está sendo encerrado. Quando partimos para exacerbadamente exigir direitos e esquecemos os nossos deveres, estamos preconizando o caos, visível a todos. É preciso que cultivemos o sentido da responsabilidade para vivermos em amplitude não somente os direitos de cidadãos terrestres, mas também os espirituais. Muito bem, gente. Questão do tempo, volta de Jesus, uma coisa que é sempre falada, mas nunca ocorre. Para muitos isso é questão até de deboche. Eu já comentei aqui, né, outras vezes nos nossos encontros aqui, inclusive comentei aqui na igreja, né, numa das reuniões que tive a oportunidade de conduzir, quando era mais jovem, lá, irmã Rosana, lá na minha cidade natal, lá em Aguaí, nós estávamos fazendo a campanha de entronização do novo mandamento de Jesus. Que campanha era essa? A gente ia de porta em porta, e essa campanha ainda continua, tá, gente? Às vezes em outros formatos, mas ela continua. Então a gente ia de porta em porta, de casa em casa, com uma edição da revista Jesus Está Chegando, né? A versão física, e falava, conversava com as pessoas, muitas acabavam colaborando, né? Ali adquirindo a própria revista, né? Numa maneira de ajudar a religião de Deus financeiramente e ter aquele conteúdo em casa. E aí eu me lembro, irmã Rosana, está aqui ao vivo aqui com a gente, eu me lembro, irmã Rosana, que eu cheguei numa casa, né? Portão cinza, eu lembro até hoje, certinho. Portão cinza, assim, grande. E aí bati, né? E claro, né, gente? Tudo de forma educada, né? A gente não era, né? Bateu, né? Chamou e a pessoa saiu, né? Um senhor. Eu não lembro se ele atendeu por cima do muro ou se ele abriu o portão, mas eu sei que ele
ficou me atendendo meio assim, meio, sabe, meio distante, né? E aí falou assim, senhor, tudo bom? Olha, meu nome é Rafael Nora, né? Sou voluntário da Religião de Deus, tal. E eu tô aqui com a revista Jesus Está Chegando. Aí ele diz assim, Jesus está chegando? Eu falei, sim, Jesus está chegando. Ele, tá, mas ele vai vir de avião ou de ônibus? Né? Já de uma forma bem debochada. Eu falei, não, senhor, ele é, né, uma profecia no qual a religião de Deus, né? Eu voluntariamente estou representando aqui, e fui explicando ele, tá, não, mas me explica aí, porque se ele vier se ele vier de ônibus, eu espero ele na rodoviária. Se ele vier de avião, eu pego ele lá no aeroporto. E aí, não quis mais conversar e tudo mais, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque quando se fala da volta de Jesus, a grande notícia, né, uma das grandes profecias do próprio Apocalipse, muita gente ainda debocha desse sentido, porque não entenderam que o espaço e tempo humanos são diferentes do espaço e tempo divinos. É outra coisa. O nosso tempo, meu irmão, minha irmã, o nosso tempo, ele é apenas uma referência. Sabe por que nós entendemos que o dia tem 24 horas? Sabe por quê? Porque é o tempo que o planeta leva para dar uma volta em si mesmo. Outros planetas no nosso sistema solar, não vamos longe não, no nosso sistema solar, alguns demoram mais horas ou menos horas para fazer essa rotação, né? Para fazer esse giro em torno de si mesmo. Então, se morássemos, irmã Rosana, olha que interessante, em outro planeta, onde o planeta demoraria 10 horas para ele fazer essa rotação, o nosso dia teria 10 horas. Então, veja, gente, o tempo é apenas uma referência. Por isso que muitos erram ao tentar desvendar pelo calendário humano a volta de Jesus. Não, então quando que ele vai voltar? Mas o nosso tempo, gente, o nosso tempo é apenas uma referência. Então, por isso que a gente tem que entrar neste espaço e tempo divinos, entender a profecia como um todo, não só de forma episódica. Não, é só essa. Veja, meu irmão, minha irmã, como foi citado aqui no livro, nós viemos de muitas vidas sucessivas. Né? A nossa vida já não se resume nisso. Então, veja, né? Tudo já vai mudando conforme o contexto, conforme, enfim, né? Conforme a época que estamos vivendo. Então, quando se fala na volta de Jesus, ela se dá primeiro no campo vibracional. E para aqueles que já entenderam essa mensagem, Jesus já voltou, né? Porque já mudaram as suas atitudes, já mudaram, né? Irmão Rafael, quer dizer que isso não vai acontecer de forma literal? Vai acontecer. Ele mesmo diz que vai voltar. Mas para aqueles que já estão buscando essa vibração, para aqueles que já estão buscando esse entendimento, ele já retornou. Né? Ele já está no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, né? Nas nossas palavras, nas nossas ações, né? Nas nossas atitudes. Então veja que é algo que vai muito além da referência do tempo. O tempo é apenas uma contagem para nós. Como eu falei, se morássemos em outros planetas, o nosso dia teria mais de 24 horas ou menos de 24 horas. É só uma referência. E, inclusive, né, gente, até os nossos calendários, né? Existem povos que já estão no ano 5000 e nós estamos no ano 2023. Então, dentro do planeta, né, irmã Rosana, já não tem esse entendimento, né, comum a todos, né? Tem outros povos, né, que estão, né, historicamente mais tempo, né, e contam já calendários muito diferentes. Então, por isso que a gente não pode se apegar a isso. Por isso que o meu pai vai traz aqui essa questão do espaço e tempo divinos, para que a gente possa entender. Agora, vamos fazer uma reflexão, gente. Tá, todos nós entendemos que Jesus vai voltar. Por que então, de alguma maneira, ele não fixou algo para que a gente ficasse assim, bem entendido, né? Por que ele não fez isso? Sabe por quê, gente? Porque Jesus espera de nós uma transformação verdadeira.
Se Jesus falasse assim, não, beleza, eu vou marcar uma data, né, irmã Rosana? Eu vou marcar uma data aí no calendário humano. Vai ser, anote aí, dia, sei lá, 10 de outubro de 2032. 10 de outubro de 2032 eu vou retornar. Como é que a humanidade iria agir até essa data, hein, gente? Vendo como nós somos, as mudanças não iriam acontecer. A gente ia prorrogar, né, Rosana? Ah, não, tá 2023 ainda. Ih, tem quase 10 anos aí, né? Aí 2025, ah, não, é só depois de 2030, é 2032. Ih. Aí lá em 2030, aí a gente começa, ah, nossa, lembra daquela data lá? Então, né, vamos esquecer aí, né? 2031, talvez a gente, né, boa parte começasse a se mexer. Aí 2032, janeiro de 2032, aqueles mais tranquilos. Mas ainda é só no segundo semestre. Ainda tem tempo. Enfim, para resumir a ópera, né? Talvez perto do limite da data ali, em setembro de 2032, a gente estaria tentando arrumar a nossa vida para, né, para que merecêssemos, né, receber a Jesus e podermos entregar, né, algo que realmente vale a pena para a nossa vida. Vê que coisa, né? Então, Jesus não tem essa data fixa em nenhum calendário para justamente que a nossa transformação seja natural, seja de verdade. Eu quero mudar porque eu quero mudar. Não é porque alguém, não é porque algum acontecimento, né, que vai se dar e aí eu vou mudar. Não. Eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero ser melhor, porque eu quero ser melhor, porque eu sinto que isso vai ser bom para mim, bom para meus filhos, bom para minha família, bom para o meu emprego, né? Bom para a própria sociedade. Então, é uma coisa para a gente realmente pensar, né? Então, o que a gente está fazendo com a nossa vida? O que a gente anda fazendo com o nosso tempo? Né? Quais são as nossas prioridades? Temos tido prioridade? Já que falamos de tempo, né? E aí trazendo um pouco o calendário humano, muita gente diz assim: ai, se tivesse uma lojinha de tempo, ia lá, comprava alguns minutos, comprava algumas horas, né? Porque meu dia é tão corrido, não dá tempo de fazer nada. Hein, irmã Rosana? Não dá tempo de fazer nada. Então, se eu pudesse comprar 2 horas, 3 horas a mais, de repente eu conseguiria dar conta de tudo. Mas o tempo, que é relativo, ele vai passando para todos nós. E aí a gente tem que hoje, né, e muitos especialistas falam disso, né, que hoje a coisa mais preciosa que o ser humano tem é o tempo. É o tempo. O quanto que ele está gastando de tempo, de vida, com coisas que estão trazendo benefícios para ele, para quem ele ama, para a própria sociedade. Como é que nós temos gastado o nosso tempo? Então, por isso que vem a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a lhe dar, meu irmão, minha irmã, né, inúmeras oportunidades para que a gente possa gastar esse tempo, não em passatempo, mas gastar esse tempo fazendo o nosso melhor, né, fazendo com que a nossa passagem aqui na Terra, eu não sei quanto tempo viverei nessa terra, mas Jesus não pede quantidade, hein, gente? Ele pede o quê? Qualidade. Né? Eu posso ter passado por essa terra e ter, sei lá, convencido e conversado com uma alma apenas. Mas se essa uma alma se arrependeu por causa da nossa influência, por causa da nossa atitude, olha, a nossa vida já vai ter ganho muitos pontos de luz. Ô, irmão Rafael, uma alma, sim. O próprio Jesus pergunta em determinado momento: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí ele faz a pergunta: quanto vale a sua alma? A gente não sabe quanto que vale uma vida. Agora, a gente pode ter passado por aí com milhares de pessoas, de repente até milhões. Mas o que nós realmente trouxemos para essas pessoas? Nada demais, apenas conversas que não chegaram a lugar nenhum. Então, que nós possamos fazer, né, bom uso do nosso tempo. E o Apocalipse, ele justamente traz essa questão.
A volta de Jesus, de novo, hein, gente? A volta de Jesus não está fixada em calendário humano. Não adianta. Não adianta a gente tentar decifrar. Ah, não, é nessa data, é nesse dia, nesse horário. Não. A gente não vai conseguir entender. Mas, se a gente conseguir, né, utilizar essa nossa passagem aqui nesse plano Terra, essa nossa reencarnação, e, sabe, melhorarmos a nós mesmos e depois, né? Se bem que às vezes é um processo simultâneo, a gente vai se melhorando conforme a gente vai fazendo também, né? Conforme a gente vai ajudando. Então, se a gente conseguir gastar muito bem esse nosso tempo humano, olha, a gente vai ter passado por essa terra e cumprido aí com a nossa missão, né? E aí, irmão Paiva, ele traz aqui também essa questão do tempo, né? Muita gente fala, mas o tempo, né? Jesus falou que o tempo está próximo, que não sei o quê e tudo mais. Mas, gente, o que são alguns milênios perto de bilhões de anos? Né, irmãozão? O que são 5, 10? Ah, não, a pessoa viveu 100 anos. Mas se você for comparar a idade do planeta, isso não é nada. Né? Até os próprios cientistas, né, quando eles vão fazer as marcações temporais da história da humanidade, eles contam em bilhões de anos, porque é muita coisa, né? E muita coisa pode acontecer. Então, que a gente entenda que nós somos, perante tudo isso, uma faísquinha, né? Um grãozinho de arroz, mas que tem a sua importância. Então, se temos importância, então vamos gastar bem o nosso tempo. E para finalizar aqui os meus comentários, aí não sei se a irmã Rosana quiser trazer seu comentário aí, irmã Rosana, alguma coisa que queira destacar. Por que é falado que o tempo de Deus, né, é diferente do tempo dos homens? Porque, novamente, o nosso tempo é apenas uma referência. Né? Se morássemos em outro planeta, teríamos outra referência de tempo. Ah, por que eu tenho 30 e tantos anos de idade? Porque, né, o planeta Terra, para girar em torno do Sol, levou um ano, então você, né, levou um ano para envelhecer um ano. Tem planetas que, para, né, fazer essa órbita, né, em torno do Sol, às vezes vai muito mais rápido. Então, se morássemos em outro planeta, seria diferente. Talvez seríamos até mais novinhos, ou muito mais velhos, vai saber. Então, de novo, é só uma referência. E por que Pedro, né, o irmão Paiva traz aqui a citação de Pedro, né, ele fala, né, o tempo para os seres humanos passa, e o tempo para Deus é. Porque é isso. Né? Não existe a influência do tempo conforme nós vemos aqui. O tempo, para nós, é uma marcação. Para Deus, é. Porque imagina, hein, gente? Se Deus, vamos pensar assim, se Deus fosse pautado pelo tempo humano, então, pera lá, se já tem bilhões e bilhões de anos só o planeta Terra. O universo tem mais idade ainda, né? Nossa, então... Né? Então, Deus seria o quê? Né? Se ele, pensando, né, que o tempo passasse para Deus, né? Ele já não seria mais nada, né, irmãos? De tantos anos que já passou, né? Então, o mesmo Deus, gente, olha que parece loucura isso, mas, né, se a gente ficar refletindo, a gente vai entender um pouco. O mesmo Deus que foi lá no começo de tudo é o mesmo Deus de agora e será o mesmo Deus eternamente. Por isso que essa questão da eternidade, né, de Deus, né, e a eternidade dos nossos espíritos. Imagina se os nossos espíritos envelhecessem, né? Como é que estaria a situação dos nossos espíritos? Né? Então, veja, é essa questão, né? Por isso que a gente precisa ampliar realmente a nossa mente, o nosso coração, e está aqui, né, a religião divina para nos ajudar a entender essas questões. Irmã Rosana, quiser trazer algum destaque, fazer seu comentário, enfim, ou perguntar até, fique à vontade. Seja bem-vinda, Deus está presente. Deus está presente, Rafael. Não, então, você falou, né, das coisas, a gente estava lendo aqui, eu lembrei de 3 pontos, 3 fatos, né? Que as pessoas não prestam atenção, aliás, a pressa
pressa em correr atrás de tudo, ninguém presta atenção. Mas eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Você já dormiu com... Antigamente, quando eu trabalhava, eu tinha aquele rádio relógio, sabe aquele rádio relógio que ficava do lado da cabeceira? Eu tinha um daquele. E eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. De eu acordar, olhar para o relógio, voltar a dormir e sonhar. E eu ter um sonho bem comprido e acordar, isso aconteceu comigo, então por isso que eu estou falando. E olhar no relógio e falar assim, nossa, mas passou só 10 minutos. E lembrar do sonho, ou 5 minutos, né? Tipo assim. E lembrar do sonho e pensar que se eu tivesse em corpo, eu teria levado mais ou menos, eu calculo, 1 hora, 2. Isso já aconteceu comigo. Então, eu penso que já é uma referência para o lado espiritual, né? Para você ver que o tempo de Deus não é o seu tempo mesmo. E o relógio está aqui só nesse mundo. Outra coisa que eu vi esses dias até na televisão, porque sempre a gente fala negócio de homem estável, tal, começo do mundo, começo do planeta, não sei se, né, você sabe, você também estuda isso. E eu vi na televisão, na reportagem, tá? Acharam os ossos, não sei que canal que foi que eu vi, mas tá, procura não, você vai achar. Acharam os ossos de 3.000, 4.000, muito tempo, de um homem assim. E eles, com a internet, computador, tudo, né, desenharam esse homem, a ossada é bem diferente da nossa agora, mas ele era um humano, né? E aí eles mostraram ali, né, como era o ser humano. Eu ainda olhei e falei, nossa, mas como a gente era feio! Como a gente era feio! Então mostra, o ser humano, na evolução dele, parecia bicho. Não sabia falar, não sabia nada. Gente, aí te falo, mas era filho de Deus, né? O que Deus faz? Ele dá oportunidade. De quê? Se melhorar. Hoje a gente tá esse ser humano bonitinho, pensante, né? Só na evolução, só evoluindo, mas se você acredita na reencarnação, você vai ver que não é porque eles eram feios. Lá atrás, Deus falou, acabar com esses espíritos, tudinho que é feio. Não. Ele falou, não, vou dar oportunidade para eles se renovarem, para eles se aprenderem, para eles melhorarem, para eles evoluírem, para chegar ao ponto que eu preciso que eles cheguem, para que aqui seja um planeta abençoado, o verdadeiro paraíso, vamos pôr assim. Então, Deus deu essa oportunidade através do quê? Da reencarnação. Para quem acredita, eu acredito. Essa oportunidade a gente está tendo. Agora, aí eu te falo, se o tempo de Deus não é o nosso tempo, e Jesus não datou a data que ia ir e voltar, só que ele fala, presta atenção nos sinais, né? Então, está aparecendo lua vermelha, terremoto, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o que ele fala no Evangelho? Não tenha medo. Confia. Confia. E é nesse segmento que a gente vai. Porque o tempo dele não é nosso tempo. Aí a pessoa fala assim, mas a lua está ficando vermelha faz tempo. Cadê que Jesus voltou? O ser humano, ele é muito apressado. Lá de trás, ele já pegava a mulher no laço, não é? Tratado que nem bicho. Ele é muito apressado e ele não presta atenção nos detalhes, que aonde há uma criatura, existe um Criador. E quem é o nosso Criador? Nosso Pai Celestial. Nós não viemos do nada. E é esse o resumo que eu tiro, Rafael, de tudo que eu leio dos livros de Irmão Paiva. É que eu falei para você, eu estou meio afastada mesmo, mas eu ainda, sabe, mesmo assim, eu pego, sabe? Estou afastada por determinadas coisas que aconteceu por esses dias, aconteceu tristeza também, né? Porque quando você perde uma pessoa, você fica muito chateado, né? Inclusive, tocando nesse assunto, as pessoas com pressa, a pessoa que faleceu da minha família agora, né? Eu tive com essa pessoa, vai fazer dia 15, faz um mês,
Eu tive com ela há pouco tempo em praia, ela teve final de semana na minha casa, conversamos, e ela ainda me falou, Rosana, se cuida. Eu sou uma pessoa que eu cuido da minha saúde, eu faço ginástica, eu faço isso, eu faço aquilo, faço corrida, cuido da minha saúde, vou no médico, faço não sei o quê. Eu falei, nossa, parabéns. Não, eu faço isso também, mas eu não sou assim tão centrado como você, né? E aí ele falou, se cuida, né? E conversando sobre saúde e sobre vida, e ele sempre com pressa, trabalho. Então, eu tinha passado um sábado com essa pessoa na minha casa, e quando veio na próxima sexta-feira, eu levei um susto. Falou, ele foi achado morto dentro do carro, ele infartou. Tá entendendo? Você está entendendo, Rafael, o que acontece? O ser humano vê o tempo, quer que Jesus volta, quer isso, quer aquilo, mas ele não presta atenção que o tempo dele também está passando, né? O tempo dele está passando. E aí você perde a oportunidade nessa vida de falar, não, defeito todo mundo tem, mas eu não sou todo mundo, eu quero ser melhor. Eu quero melhorar. Ah, tá bom, eu não acredito em reencarnação. Tá bom. Mas Deus, ele prega o quê? O amor, as coisas boas da vida, né? Então, não vamos ser perfeitos, santo ninguém é, mas vamos tentar seguir o rumo da bondade, da humildade, pedir a Deus sabedoria para ter um pouco de conhecimento espiritual, para aprender, né? Porque as pessoas se perdem na maldade, se cegam na maldade, né? Então, tem que prestar atenção também no nosso tempo, né? Porque aí pode falar assim, eu não acredito em reencarnação. Tudo bem, eu não estou te obrigando a acreditar. Só que veja bem, você não é criatura de Deus? Então é isso. A gente tem que prestar atenção. Talvez realmente Jesus não volte agora, eu, você aqui, nesse planeta, agora, Rafael, Rosana. Sabe Deus como a gente volte da outra vez. Mas eu te falo uma coisa, pelo menos quando eu chegar do lado de lá, falar, tudo bem, Deus, eu não aprendi muito, mas eu não quis repetir de ano. Naqueles erros que eu cometia, naquilo que eu fazia, eu quis aprender e passar de ano. Então, me dá uma chance. Essa é minha linha de raciocínio, tá? E eu lendo os livros do irmão Paiva, é mais ou menos isso que eu acho que ele tenta passar para a gente, né? Que todo mundo aqui é errado, mas presta atenção, porque é muito sério, sabe? Então, eu tirei 3, 4 pontos de coisas que aconteceu aí, resumindo rapidinho, para me tomar muito tempo, e é mais ou menos nesse ponto da volta de Jesus. Entendeu? Muito bem, irmãozão. Parabéns aí pelo comentário, né? Depois, se a senhora se sentir à vontade, quiser passar o nome da pessoa para a gente colocar aqui no livro de prédio, tá? Quero passar, Senhora... aproveitar que os pais também, aí eu já mando para... Isso. Você, que os nossos papais aqui, você sabe, né? Então, Isso mesmo. mas eu sei que eles estão tomando conta da gente. Isso aí. Mas a senhora falou uma coisa importantíssima, Rosana, né? Já que nós estamos aqui, né? Porque assim, muita gente às vezes fica perguntando, né? E aí vem essas respostas, né? De que a gente precisa fazer algo. Então, meu irmão, minha irmã, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela respeita todas as opiniões. Mas já que você está aqui nesse plano Terra, já que você já passou, de repente, por várias experiências, por que não dar ouvidos a isso que estamos comentando? Né? Por que você, então, não dê, ou pelo menos, né, se caso você não acredite, por que então você não se dê o benefício da dúvida? Bom, e se for assim? E se for verdade? Né? Porque quando a gente fala de trabalhar pela volta de Jesus, gente, a gente às vezes pensa, né, irmã Rosana?
que é algo assim extraordinário, assim no sentido de, nossa, eu vou ter que sair, sei lá, da minha cidade, do meu país, eu tenho que ser um grande influenciador. Meu irmão, minha irmã, você resolvendo as suas questões com você, primeiramente, com seus familiares, você já vai estar fazendo uma grande transformação. Aliás, meu gente, quando a gente conseguir alinhar aqui razão e coração dentro de nós, que aqui está pertinho, mas às vezes está tão longe, né? Porque aqui está pensando uma coisa, aqui está sentindo outra. Quando a gente conseguir alinhar essas duas coisas, já é um grande passo no sentido de preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus. Tá vendo? Por isso que para a religião de Deus, para nós, a gente não está fixado, né? Tentando descobrir qual seria essa data, tentando decifrar. A ideia de que Jesus vai voltar é que nós possamos aproveitar este momento, como a irmã Rosana estava dizendo aí, aproveitar esse tempo e fazer o nosso melhor. Se eu preciso perdoar, então perdoe. Não deixe para depois. Né? Se eu preciso falar algo para alguém e resolver no bom diálogo, resolva. Não deixe para depois. Se eu preciso mudar algo em mim, então comece essa mudança. Comece agora, faça alguma coisa, mas comece. Né? Não percamos tempo com passatempo. Eu estou usando essa palavra porque a gente vai finalizar aqui o nosso estudo. Aliás, nessa nossa jornada, nada se finaliza. Né? Nós vamos concluir no que então o nosso estudo com um poema que o irmão Zarur adorava falar. Né? Ele tem gravação na sua voz, o irmão Paiva também, não gravado, mas a gente vai ver aqui no artigo dele, que se chama A Conta do Tempo, que é do poeta Largatixa, né, do poeta brasileiro Laurindo Rabelo. A gente vai finalizar com essa leitura, porque tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui no dia de hoje. Mas é isso, irmã Rosana, parabéns, né, pela dedicação, pela força, né, e a gente vai fazendo a nossa parte, né, irmã Rosana? Vai levando aí aos pouquinhos essa mensagem tão redentora para todos nós, né? Podemos esquecer, e é aquilo, né? Quando a gente fala, né? Que Jesus buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tanto é que quando você pega esse caminho, dificilmente você consegue ficar... Você não falar de Deus, você não falar os benefícios das coisas que você aprende. Às vezes eu não estou falando aqui com você na internet, mas do meu jeito, é tanto jeito, Rafael. É num aniversário, é num velório, é numa festa, é num restaurante, é no cantor, tá entendendo? E aí é onde a pessoa pergunta para você, né? Mas você é crente? Você é evangélica? Você é não sei o quê? Aí pergunta, aí eu fico meio assim, eu estou tão afastada que eu já nem sei. Eu falo, eu sou ecumênica, eu falo até baixinho. Uma vez legionário da boa vontade, sempre legionário. Mas quando eu fico afastada, eu falo, não, eu sou legionária, eu sou legionária. Eu fico meio com vergonha, sabe? Porque eu sei que eu estou em débito com a religião de Deus, porque é a minha ausência, né? Mas em momento nenhum, Rafa, eu esqueço dos meus princípios. E é importante ressaltar, né, irmã Rosana, né, que geograficamente, né, estamos um pouco distantes, né? Mas a irmã Rosana é dizimista da religião de Deus, sempre está, né, colaborando, sempre está, né, assistindo a nossa comunicação 100% Jesus, seja no rádio, seja na TV, né, irmã? Seja na internet, né, pelo celular, pelo aplicativo Boa Vontade Play. Então, assim, geograficamente estamos distantes, mas os nossos corações nunca tiveram tão unidos, né, irmã Rosana? Mas é aquilo, né? Às vezes a gente ama, mas não pode ter perto. Não vê meu filho, amo meu filho, meus netinhos, mas eles estão longe. E a gente tem que aprender isso, né? Porque antes de ser
filhos, é filho de Deus. Então, Deus te dá na sua mão um propósito para você amar, para você cuidar, para você educar. São seus? Não, foi a missão que ele te determinou lá e falou assim, ó, Rafael, você vai ter um filho, vai cuidar, vai amar e tudo, mas ele vai crescer e vai, né? E quando eu voltar... E é uma coisa interessante, né, irmã Rosana? Vai ter a gente, para aqueles que, já entrando aqui, né, numa seara em homenagem aos pais, e a gente aprende aqui na religião divina, né, irmã Rosana, que na visão da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, todos os homens são pais. Ô, louco, irmão Rafael, como assim? Todos sim. Porque se não são pais de filhos carnais, biológicos, né, adotivos, são pais de grandes realizações, né? Um professor é pai de quantos alunos, né? Um médico é pai de quantos pacientes? Um empresário é pai de quantos clientes ou de quantos fornecedores? E por aí vai. Então, todos, né? A gente até lembra aqui do poema do Grande Milênio, do saudoso irmão Alziro Zarur, onde ele dizia, né? Os filhos são filhos de todos os pais. E os pais são pais de todos os filhos, porque formamos essa imensa família, né? Então, mas a senhora falou uma coisa importante, né, irmã Rosana? Os filhos que são a nós, né, para aqueles que tiveram a oportunidade de ter filhos, né, nessa reencarnação, os filhos são uma extensão nossa, né? É a nossa melhor versão, né? Só que eles não são grudados a nós, eles também vão cumprir a missão deles. Então, a religião divina nos ensina a olhar para os nossos filhos dessa maneira. Eu tive a honra de acolher esse espírito aqui, né? Então, assim como Deus, que é o nosso Pai, né, e trouxe, né, o seu Filho unigênito, Jesus, para que, né, fosse acolhido, então a gente também tem essa oportunidade. Então, é muito lindo isso que a senhora está comentando, irmãos. Né? A gente vê o amor, né, de uma mãe que é pai também, né, dessa família aí tão maravilhosa. Eu acho que a primeira missão que Deus dá para a gente, quando a gente sai lá do mundo espiritual, é a nossa família. Porque ele não põe onde a gente quer, ele nos coloca onde é preciso. Já começa daí, só prestar atenção. Os filhos são a nossa missão. Então, é aquilo, eu acredito que isso já é a base da primeira missão de tudo. Então, é só a gente prestar atenção, passo a passo, né? Então, eu penso assim, né? Quando eu passar para o lado de lá e Jesus perguntar, o que você fez com seus filhos que eu te dei? Eu falo, olha, Deus deu trabalho, mas olha, eu tentei levar minha missão até onde deu. Não é verdade? E os netinhos são lindos. Então, eu imagino que é mais ou menos assim, sabe, Rafa? E brincando, mas falando também, o propósito dos pais, né? É uma coisa séria também, né? É uma missão séria. Então, parabéns para aqueles pais que, em hipótese nenhuma, abandonam o seu propósito de vida, que são seus filhos, né? Parabéns também para as mães que também às vezes são pais, e parabéns para aqueles mães, né? Muitas mães são pais, né? E parabéns para aqueles pais que não são pais carnais, mas são pais de coração maravilhoso. E é isso, porque Deus, ele é esse amor, mas é um amor do bem. As pessoas às vezes confundem, vamos amar todo mundo, sair fazendo coisa errada para todo lado. Não. Deus é amor, mas é sabedoria, justiça. É tudo isso mais um pouco. Tá bom, Rafa? Olha, eu não posso entrar não, porque eu falo demais nas lives, viu? Não, irmã Rosana, que é isso. Aqui é uma tribuna aberta mesmo. A gente vai aprendendo uns com os outros aqui. E que bom ter a senhora aqui, hein? Que bom, muito bom ter esse. Se Oi, pode falar. você vê o irmão Paiva, eu não conheço ele pessoalmente, você sabe, né? Você sabe. Conheço, não tive que conhecer. Você manda um abraço para ele, para mim, fala para ele um feliz Dia dos Pais, que ele não sabe que ele tem uma
legionária do avesso aqui no Vale do Paraíba, mas que ele também é meu pai, viu? Eu considero aprendo muito com ele. Eu fico de madrugada escutando e eu falo, deixa eu ver aqui o que ele tem hoje para falar. E eu aprendo muito, tá bom? Aí você dá Irmão Paiva é um grande pai, né? Não só das instituições da boa vontade, mas, né? Olha quantos filhos ele tem em livros, né? Como esse que estamos estudando, né? Além dos filhos que nós nos consideramos, né, irmã Rosana? Mas, irmã, é isso. Obrigado. Sim, pode falar. Um feliz Dia dos Pais para você também, que é um paizão. E para todos os pais. Amém, irmã Rosana, amém. Muito obrigado, tá? Muito bem, gente. Então, concluindo aqui o nosso estudo de hoje, né? Já preparando para essa grande homenagem aos papais de boa vontade, vou compartilhar aqui com vocês. Inclusive, irmã Rosana, se de repente amanhã, se der certo, linha aqui, uma homenagem especial aos papais, tá bom? Então, de repente, vai que dá certo, né? Vai que dá. Bom, tá aqui, né, o convite aqui para todo mundo. Amanhã teremos, né, o 42º Encontro Ecumênico dos Pais de Boa Vontade. Amanhã, sábado, dia 12, tá bom, gente? E olha que bonito que nós vamos comentar amanhã. Os pais e o poder da cura da prece, tá bom? Nós vamos estudar duas passagens muito famosas, o pedido de Jairo e a ressurreição da filha de Jairo, tá bom? Então, amanhã, sábado, dia 12, a partir das 16h15, aqui na Igreja Ecumênica da Religião Divina, né, Avenida Rui Barbosa, 338, Jardim Bela Vista, estaremos estudando, comentando e homenageando a todos os papais da terra e do céu da terra, tá bom? É o convite fraterno que a gente faz aí para todo mundo. E nós vamos encerrar aqui, então, gente, justamente, né? A gente comentou aqui, né, sobre a questão do tempo. Então, o irmão Paiva, no seu artigo intitulado Desconstruir o Homem Ser Restrito, tá bom? Ele traz aqui no final justamente este poema maravilhoso, né? Do poeta Laurindo Rabelo, né? Onde ele traz justamente a conta do tempo. É um soneto, né? No qual ele vai falar um pouco disso. Às vezes você já pode ter ouvido na voz do irmão Zarur, né? Ele deixou isso gravado na comunicação 100% de Jesus. Às vezes você já pode ter ouvido aí, mas com muita honra a gente vai ler aqui para encerrar esse momento, concluir, né, esse momento especial. A conta do tempo. Inclusive, o link desse artigo, para quem está no Skype, vai estar aqui no chat, tá? Caso você queira não só compartilhar, mas ler depois o artigo completo. E para você que vai estar assistindo aí o vídeo, a gravação, o link também vai estar aí na descrição, tá bom? A conta do tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo. Forçoso é do meu tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta o tempo. Vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo. Cuida de, enquanto é tempo, fazer conta. Mas, se os que contam, perdão, mas, se os que contam com seu tempo tivessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu o não ter tempo. Então, né, que nós possamos gastar muito bem aí o nosso tempo neste planeta Terra, né, com as nossas famílias, fazendo bem e servindo a Jesus. Mas, Rosana, antes de fazermos o nosso Deus está presente, vamos já tirar aqui a nossa foto,
para a gente já deixar registrado. Vamos lá? 1, 2, 3, Jesus! Aí, muito bem. Irmão Rosado, muito obrigado, tá, por estar aqui com a gente. Esperamos vê-lo em breve aqui também presencialmente. Eu sei que esse é um desejo do coração. Vai que amanhã dá certo também, né? Então vamos vibrar, né? Tudo é vibração, mas de qualquer maneira a gente agradece aí todo o esforço e o carinho que a senhora tem por todos nós, tá bom? Então que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, o Pai da humanidade, e a todos os papais de boa vontade, na terra e no céu da terra, as nossas palmas. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, irmã Rosana. Até. Fique com Deus, Deus está presente. Um abraço aí para o Heitor, para a Tabata, tá bom? Dá um abraço na Alice. Dá um abraço em todo mundo aí. Tá bom? Será dado, pode deixar. A você, meu amigo que está assistindo essa gravação, nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.